Oi, Amanda, vamos lá resolver essa tua questão aqui, tá? Ela é um pouco complicadinha, porque ela tem vários passo a passos, mas você vai entender direitinho. Aí vamos começar primeiro com a leitura da questão, tá? Ela fala assim: sobre condições adequadas de temperatura e pressão, ocorre a formação do gás amônia, que é esse NH3 aqui, tá? Assim, em um recipiente de capacidade igual a 10 litros, então eu já sei o volume, que é 10 litros, foram colocados 5 mols de gás nitrogênio. Então, vou botar aqui, ó, o número de mols do gás hidrogênio é de 5 mol, junto com 2 mol do gás nitrogênio. Então, o número de mols do gás nitrogênio é de 2 mol. Ao ser atingido o equilíbrio químico, verificou-se que a concentração do gás amônia produzido era de 0,3 mol por litro. Então, a concentração molar do gás amônia, que é NH3, no equilíbrio, isso aqui é importante, eu vou botar o E de equilíbrio, tá? Para lembrar que isso aqui é no equilíbrio, é de 0,3 mol por litro. Dessa forma, qual o valor da constante de equilíbrio, que é o Kc? Aí, pessoal, primeiro de tudo, a gente vai calcular a concentração molar do gás hidrogênio e do gás nitrogênio. Esses valores que ele deu aqui não são valores em mol desses gases no equilíbrio. Porque você pensa comigo, imagine que você tem sei lá, um recipiente. Eu vou desenhar aqui um recipiente qualquer. Imagina lá um recipiente, ok? Aí dentro desse recipiente eu vou colocar primeiro o gás nitrogênio ou hidrogênio, tanto faz, e depois eu boto o outro gás, o hidrogênio. Então perceba que inicialmente não tinha nada, concorda? Estava vazio. Aí agora, depois que eu coloquei esses gases, imagine que a gente possa visualizar esses gases, tá? Se a gente pudesse visualizar esses gases, eles estariam aqui, concorda? Eles estão aqui dentro. Tanto o gás nitrogênio quanto o gás hidrogênio. Aí, você concorda comigo que inicialmente eu agora tenho essa quantidade em mols que ele falou. Eu tenho 5 mol de H2 dentro do recipiente e tenho 2 mol de N2 dentro do recipiente, tá? Então, perceba, antes eu tinha nada. Mas aí eu coloquei esses gases. Aí agora eu tenho 5 mol de H2 e 2 mol de N2. Imagine que a natureza ainda vai começar a fazer a reação. Imagine que isso é um processo lento, que demora. Então, eu ainda não tenho, eu tenho 0 mol, não tenho nada, de NH3. Imagina que esses gases, o Ne2 e o H2 estão lá dentro, mas como se eles ainda não tivessem reagido para formar o NH3, tá? Então, eu vou dizer que isso aqui é o início, ok? Inicialmente, no começo da história, eu tenho 5 mol de gás hidrogênio e 2 mol de gás nitrogênio dentro do recipiente. E eles ainda vão reagir para poder formar NH3, e depois que eles começarem a reagir, eles vão tentar alcançar o equilíbrio, tá? Então, a gente tem esses três passos a seguir. O início, a reação e o equilíbrio, ok? Então, recapitulando. No começo, eu não tinha nada. Eu tinha um recipiente vazio. Aí, no início, que é por onde eu vou começar a reação, né? O início é o início, na verdade. Eu vou colocar 5 mol de H2 e 2 mol de N2. É o que eu tenho preparado para colocar no recipiente. Aí eu fui e coloquei. Aí esse é o início. Aí agora, a gente vai ter a próxima etapa, que é a reação. Nesse momento, eu vou ter um outro gás se formando aqui. Eu vou ter H2? Vou ter H2. Eu vou ter N2? Vou ter N2. Mas eu também vou ter algum valor de NH3, porque o N2 e o H2 vão se juntar entre si para formar o NH3. Só que como é que eu sei a quantidade em mols que reagiu para formar NH3 e quanto eu sei o que sobrou de gás hidrogênio e o que sobrou de gás nitrogênio? Para isso, a gente vai utilizar a fórmula que ele deu, tá? Então, vamos começar. Eu queria trabalhar contigo com concentração molar. Por quê? Porque aqui ele já começou dando a concentração molar do NH3. E aqui ele só deu o número de mols, tá vendo? Então, para não ficar número de mols de H2 e número de mols de N2 e molaridade, né, concentração molar de NH3, eu vou transformar o número de mols
para a concentração molar. Não vai alterar nada, tá? Eu posso trabalhar tanto com o número de mols como com concentração molar. Não tem diferença, eu posso trabalhar qualquer um dos dois. Mas para não ficar 3 valores diferentes, né? 2 número de mols e 1 concentração molar, vou transformar tudo para concentração molar, tá bom? Mas se ele, por exemplo, não tivesse dado se ele não tivesse dado isso aqui em molaridade, tivesse dado o número de mols de NH3, eu trabalharia todos com o número de mols e no final eu transformaria em concentração molar, porque ele deu volume, tá? Mas só para manter tudo igual, eu vou transformar esse número de mols de H2 na molaridade de H2, que vai ser o número de mols, que é 5, dividido pelo volume, que é 10. Então, eu tenho 0,5 mol por litro de H2. E a mesma coisa aqui para N2, tá? Pego o número de mols dele, divido por 10, aí eu vou obter 0,2. Então, eita, ficou meio apertadinho aqui, né? Deixa eu apagar. Então, inicialmente, eu vou dizer para você, tá? Que eu tenho, deixa eu apagar aqui para ficar melhor. Inicialmente, eu tenho 0,5 mol por litro, que eu posso representar por esse Mzinho, tá? Esse M aqui significa mol por litro. Ele também é chamado de molar, tá? Então, se eu falar que eu tenho 0,5 molar de tal substância, eu estou dizendo que eu tenho 0,5 mol por litro. Então, eu tenho 0,5 mol por litro de H2, que nem eu calculei aqui, e eu tenho 0,2 mol por litro, ou molar, de NH2, tá? Eu só transformei aqueles mols para uma concentração molar, para facilitar nosso cálculo que vai vir mais para frente, ok? Beleza. Aí agora a gente vai colocar a reação aqui, ó. Se lembra que ele já deu a reação aqui em cima, ó. N2 com H2 formando NH3. E você tem que colocar os coeficientes estequiométricos direitinho, porque eles vão ajudar, tá? Então, 1N2 mais 3H2 formando no equilíbrio aqui, ó, 2NH3. Aí agora eu vou reparar o que vai acontecer aqui em 3 momentos. O início, a reação, ou que reagiu, reação, e por último, o equilíbrio. Eu vou meio que construir uma tabelinha, tá? Você já vai entender. Então, veja, o que é que a gente tinha no início do valor de N2? N2, inicialmente, eu tinha 0,2 molar. Então, vou botar aqui, ó. Eu tinha uma concentração de 0,2 molar de N2. Inicialmente, eu tinha aqui concentração de H2. Eu tinha 0,5 molar de H2. Então, vou botar aqui. E inicialmente, de NH3, eu tinha quanto? 0, porque ainda não tinha reagido. Se lembra que esses são os valores que eu tenho antes de eu praticamente colocar ali dentro do recipiente. Então, eu tenho esses valores separados, vou colocar esses valores no recipiente e eles vão reagir. Esse início é antes de haver a reação, é como se eu tivesse guardado e eu sei que eu vou colocar lá para reagir. Então, inicialmente, eu não tenho nada de NH3, eu quero formar NH3, tá? Só que ele diz para mim, ó, que no final, no equilíbrio, ele tem a concentração de 0,3 mol por litro. Então, aqui, ó, na concentração de NH3 no equilíbrio, eu sei que eu tenho 0,3 mol. Aí pensa comigo, se inicialmente eu não tinha nada de NH3 e eu sei que no equilíbrio eu tenho 0,3, você acha que quanto foi que reagiu quando eu misturei N2 com H2? Quanto foi que reagiu para formar de NH3? Reagiu 0,3. Porque se eu tinha nada e eu sei que no final no equilíbrio eu tenho 0,3, então tem que ter formado durante a reação 0,3, tá? Então, é mais ou menos isso que a gente vai utilizar. Beleza. Você concorda comigo que a gente tem aqui reagentes e produtos, não é isso? Produto é formado e reagente é consumido. Se lembra disso? Então, se eu formei 0,3 mols por litro de NH3, isso tem que ter vindo de algum lugar, concorda? Então, isso veio de um determinado valor de N2 e de H2. Como eu vou descobrir quais valores de cada um desses dois gases reagiram para formar esse 0,3 de NH3? Aí é que tá. Você vai vir e você vai fazer uma regrinha de 3. Veja, a gente vai utilizar agora os coeficientes estequiométricos, tá?
Começando aqui, por exemplo, com N2. Eu sei que, de acordo com o coeficiente estequiométrico dessa reação, 1N2 está para 2NH3, concorda? Eu estou só copiando os coeficientes estequiométricos, ó. 1N2 está para 2NH3. Aí, eu sei que foi formado quantos mols por litro de NH3? 0,3. Se foi formado 0,3 mols por litro de NH3, quanto foi consumido de N2 para formar esse 0,3 mol por litro de NH3? Eu vou descobrir agora. Aí vai ficar 1 vezes 0,3, que vai dar 0,3, dividido por 0,2. Ou por 2, desculpa. Isso vai dar 0,15. Então, eu estou dizendo para você que para formar esse 0,3 mol por litro de NH3, eu consumi 0,15 mol por litro de NH2. Então, na reação, o que reagiu de N2 foi 0,15 mol por litro, tá? Aí, beleza. Se no início eu tinha 0,2 mol por litro de N2, mais 0,15 mol por litro foram consumidos, porque você lembra que eu falei que reagente é consumido e produto é formado. Então, se o que reagiu, ou seja, o que foi consumido dos reagentes de N2 foi 0,15 mol por litro, então, no equilíbrio vai ter sobrado quanto? Eu, no começo, tinha 0,2. Consumi 0,15. Então, é uma regra de subtração muito simples. Se eu tinha 0,2, consumir 0,15, vai sobrar 0,05. Então, no equilíbrio do N2, eu tenho 0,05 mols por litro sobrando que não vão reagir com o H2 para formar NH3, tá? Porque a única parte do N2 que reagiu para formar NH3 foi 0,15 dos 0,2 que eu tinha inicialmente, tá? Não é sempre que tudo que eu coloco numa reação vai reagir. É só uma parte dela, tá? E eu vou fazer a mesma coisa agora para o H2, ó. Se lembra que eu fiz aqui uma reação entre N2 e NH3, agora eu vou fazer entre H2 e NH3. Sempre assim. Aí, vamos lá. Eu tenho 3 mols de H2. Aqui, ó, tô só copiando o coeficiente estequiométrico para 2 mols de NH3. Eu sei que eu formei, na reação, 0,3 mol por litro de NH3. Quantos mols por litro eu vou consumir de H2 para formar esse 0,3? Fazendo o meio pelos extremos, vai ficar 0,3 vezes 3, dividido por 2. Isso aqui vai dar 0,45. Então, eu estou dizendo para você o seguinte. Eu estou dizendo que eu consumi 0,45 mol por litro do gás hidrogênio, que tinha sido inicialmente um valor de 0,5, tá? Esse valor de 0,45 do H2 que reagiu, vai reagir com quem? Vai reagir com os 0,15 consumidos do N2 para formar os 0,3 NH3, ok? Se eu tinha inicialmente 0,5 do H2 e reagiu 0,45, ou seja, consumiu, porque eu estou falando de reagente. Reagente consome, produto forma. Se eu consumir 0,45 do reagente de H2, que tinha inicialmente 0,5, então quanto sobrou? Sobrou que nem a mesma coisa que eu fiz antes, eu subtraio. Sobrou 0,05 mol por litro, tá? Então, aqui eu tenho todos os valores do equilíbrio. Eu tenho a concentração de N2 no equilíbrio, eu tenho a concentração de H2 no equilíbrio e eu tenho a concentração de NH3 no equilíbrio. Agora, eu consigo calcular o Kc. Quem é o Kc? Kc é a concentração dos produtos elevados aos seus coeficientes estequiométricos. No caso, eu só tenho NH3 como produto, então vai ficar concentração de NH3 elevado ao coeficiente estequiométrico dele, que é 2, dividido pela concentração dos reagentes elevados aos seus coeficientes estequiométricos. Então, vai ser N2 elevado à primeira e H2 elevado à terceira. Aí, vamos lá. Qual é a concentração de NH3 no equilíbrio? Lembrando que o Kc só utiliza os valores do equilíbrio, porque é uma constante do equilíbrio. Então, vai ser 0,3 ao quadrado, dividido por 0,05, que é a concentração do N2, e vezes 0,05 elevado ao cubo, que é a concentração do H2. Aí, você fazendo esse cálculo, vai dar aqui em cima 0,09, e aqui embaixo vai dar um número bem grande, né? Assim, grande em vírgula. Vai ter vários zeros após a vírgula. Aí vai dar 0,625 vezes 10 a menos 5. Tinha mais 5 zeros aqui, entre essa vírgula e o 6. Mas aí eu coloquei esse vezes 10 a menos 5 justamente para não ficar muito extenso esse número, tá? Aí, dividindo 0,09 por 0,625, eu vou obter
0,144. Esse 10 a menos 5 aqui vai para aqui para cima, só eu inverter aqui o expoente dele, se lembra, né? Inverter não, mudar o sinal. Então, vai ficar 10 elevado à quinta. 0,09 dividido por 0,625 dá 0,144. E se eu quiser passar esse 10 a menos 5 para o numerador, ele está no denominador, se eu quiser passar ele para o numerador, eu troco o sinal, tá? Então, vai ficar 10 à quinta. Aí, isso aqui dá 14.400. Esse é o valor da constante dessa reação no equilíbrio, tá? É isso, Amanda. Eu espero ter ajudado. Eu sei que é um pouquinho complicado, mas se você tiver dúvida, sempre faça essa tabelinha aqui, faça essas regrinhas de 3 que vai lhe ajudar, tá?